Você já se sentiu como um passageiro silencioso dentro da própria mente? Como se seus pensamentos corressem como um trem desgovernado, com memórias do passado nos trilhos de trás e medos do futuro apitando à frente. Imagine agora que sua mente é um vasto jardim. Um jardim que, por anos, foi plantado com pressa, regado pelas urgências da vida, invadido por ervas daninhas que você mal percebeu crescer. Mas hoje é o dia em que você para, respira fundo e decide: vou cuidar desse solo sagrado. Este vídeo não é mais um discurso motivacional. É um convite para que você volte a si, para que silencie o ruído lá fora e comece, finalmente, a ouvir o sussurro da sua própria sabedoria. A filosofia estoica, nascida há mais de 2000 anos, não envelhece, porque fala do que é eterno: o poder de governar a si mesmo, mesmo quando o mundo lá fora insiste em nos desgovernar. Você que já viveu tanta coisa, que já enfrentou perdas, conquistas, silêncios e recomeços, sabe que a paz verdadeira não se encontra fora. Não está numa casa nova, num novo amor, nem mesmo na aposentadoria. A paz mora onde a mente descansa, e a mente só descansa onde há domínio. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 12 lições práticas e profundas que os grandes mestres do estoicismo nos deixaram. Lições que não pedem juventude, nem força física, nem títulos. Elas pedem apenas uma coisa: presença de espírito. Porque, ao final das contas, o que nos torna livres não é a ausência de problemas, mas a capacidade de responder com serenidade diante deles. E antes de seguirmos para a primeira lição, eu quero te fazer um pedido especial. Se em algum momento deste vídeo você sentir que algo faz sentido, que alguma palavra tocou um canto esquecido do seu coração, não guarde só para você. Clique no botão de inscrever-se. Isso não é apenas um clique. É um sinal para o universo de que você está pronto para crescer por dentro. Deixe um comentário com a frase: minha mente é meu jardim, e hoje começo a cultivá-la. Compartilhe com alguém que esteja precisando de paz, não de conselhos. Curta este vídeo não por hábito, mas como um gesto silencioso de gratidão. Neste canal, Imbatível Estoico, cada conteúdo é preparado como uma carta deixada na porta da sua alma, para ser lida no tempo certo, sem pressa, sem pressão. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo e pergunte-se: o que tem governado minha vida, minha mente ou meus medos? Se você ainda não tem uma resposta clara, não se preocupe. As próximas lições vão ajudá-lo a encontrá-la. Vamos juntos. A jornada começa com uma pergunta antiga como o tempo: quem sou eu, quando ninguém está olhando? E com isso, passamos para a primeira lição: conhece-te a ti mesmo. Lição 1: conhece-te a ti mesmo. Você pode viver décadas sob o mesmo nome, com o mesmo corpo, na mesma cidade, e ainda assim, nunca ter se encontrado de verdade. Já parou para pensar nisso? A maioria de nós sabe qual comida prefere, qual música toca o coração, até que tipo de clima nos agrada. Mas saber quem você é vai muito além desses gostos passageiros. Conhecer a si mesmo é como explorar uma casa que você habita há anos, mas cujos cômodos internos você nunca acendeu a luz. A filosofia estoica começa aqui, no autoconhecimento. Para os sábios do passado, essa era a chave de todas as outras portas. Por quê? Como guiar a mente se não sabemos onde ela costuma se perder? Como cultivar serenidade se não entendemos o que nos tira a paz? Imagine sua mente como uma bússola. Se você não entende seu norte verdadeiro, será arrastado por qualquer vento, opiniões alheias, medos antigos, memórias distorcidas. Sem clareza sobre quem você é, você se torna refém das emoções, reage no impulso, se magoa fácil, guarda ressentimentos como se fossem heranças valiosas. Os estoicos nos ensinam que a mente só pode ser dominada quando a observamos com honestidade. Quando, diante de um ataque, não perguntamos quem está errado, mas sim: por que isso me fere tanto? É orgulho? É medo de rejeição? É a velha ferida da infância que ainda sangra em silêncio?
Autoconhecimento é um espelho que não elogia nem acusa, apenas revela. E quanto mais nos permitimos olhar, mais liberdade conquistamos. Porque passamos a escolher como responder, e não mais apenas reagir. Talvez você se lembre de momentos em que explodiu por algo pequeno, ou ficou dias remoendo um comentário bobo. Todos já passamos por isso. Mas cada um desses momentos é um convite para voltarmos o olhar para dentro. A prática estoica começa com perguntas simples e transformadoras. O que me move? O que me paralisa? O que me tira do meu eixo? E mais importante, isso tudo vem de fora ou vem de dentro? Conhecer-se é como afiar uma lâmina antes da batalha. É preparar o solo antes de semear. É o início de toda caminhada sincera. Por isso, antes de buscarmos mudar o mundo, antes de tentarmos transformar os outros, precisamos acender uma lanterna dentro de nós. E quando essa luz começa a brilhar, mesmo que fraca no início, descobrimos algo poderoso. A mente não é uma prisão. É um campo aberto. E você, meu amigo, é o jardineiro. Vamos agora para a próxima lição. O que realmente está sob seu controle? Lição 2. O que realmente está sob seu controle? Você já tentou mudar o clima? Já discutiu com a chuva, implorando para que parasse? Ou talvez já tenha desejado que alguém mudasse? Só porque isso facilitaria sua paz. A verdade é que gastamos uma parte enorme da vida tentando controlar o incontrolável. E nessa batalha silenciosa, quem mais se desgasta somos nós. A filosofia estoica nos propõe uma divisão simples, quase infantil, mas profundamente transformadora. Existem duas categorias na vida: as coisas que estão nas suas mãos e as que não estão. Tudo o que sai do seu pensamento, da sua atitude, da sua escolha, é seu campo de ação. Tudo o que parte do outro, do acaso, do tempo, da morte, pertence ao mistério da vida. E lutar contra isso é como remar contra a correnteza de um rio bravo. Imagine que sua vida é uma pequena embarcação num oceano vasto. Você não controla os ventos, nem as ondas, mas controla o leme. Você pode gritar com a maré, reclamar da tempestade, amaldiçoar os céus. Ou pode ajustar suas velas, apertar firme o timão e escolher a direção que ainda é possível seguir. Quantas vezes já nos estressamos com o trânsito? Com o que pensam de nós? Com uma notícia que chega como um raio no meio do dia? Se pararmos para refletir, a maior parte do nosso sofrimento nasce dessa ilusão, a de que deveríamos ser capazes de controlar tudo. Mas não fomos feitos para isso. Fomos feitos para responder com consciência, não para dominar o mundo. Os estoicos nos convidam a observar cada pensamento, cada emoção e perguntar: isso depende de mim, ou não? Essa pequena pergunta é como uma chave. Ela abre a porta da liberdade emocional. Porque se algo depende de você, haja. E se não depende, solte. Parece simples, mas é a prática de uma vida inteira. É aceitar que você não pode impedir o envelhecimento, mas pode decidir como envelhecer. Não pode mudar o coração do outro, mas pode escolher com qual coração você responde. Aceitar o que não se pode mudar não é fraqueza. É sabedoria. É tirar o peso das costas e dizer: isso não é meu para carregar. E mais, é recuperar sua energia para aquilo que sim, está nas suas mãos. Seu caráter, sua atitude, sua reação. Lembre-se, o mundo vai continuar girando, com ou sem sua aprovação. Mas o modo como você caminha sobre ele, isso está totalmente sob sua responsabilidade. E como dizem os antigos, não é o vento que define o rumo, é a posição da vela. Prepare-se agora para a próxima lição. Como a adversidade pode, na verdade, te fortalecer. Lição 3. Como a adversidade pode nos fortalecer. Você já reparou como o ferro só se torna lâmina quando passa pelo fogo? A vida, da mesma forma, não nos molda nos dias fáceis, mas nas horas em que tudo parece desabar. É no silêncio do luto, na solidão de uma perda, na dor de uma decepção, que somos colocados diante de nós mesmos. Sem máscaras, sem distrações, sem atalhos,
Os estoicos não viam o sofrimento como um castigo. Eles o enxergavam como um instrutor severo, mas justo. Um mestre que não nos poupa, mas também nunca desperdiça uma lição. A adversidade, na visão estoica, não é inimiga. É forja. Pense em um oleiro moldando o barro. A peça só ganha forma com pressão, com paciência. E, por fim, com fogo. Você é o barro e o artesão ao mesmo tempo. É quem sente a dor da transformação e quem se compromete com o formato final. Talvez você tenha passado por perdas que até hoje ecoam, por noites longas demais, por silêncios que doem mais do que palavras. Mas se está aqui agora, escutando isso, é porque algo em você escolheu continuar. E isso já é força. Mesmo quando não parece, a adversidade não pede licença. Ela chega, mas cabe a você decidir o que fazer com ela. Pode escolher se encolher, se amargar, culpar o mundo. Ou pode escolher crescer, expandir, respirar fundo e perguntar: e se isso for um chamado para algo maior? Para os estoicos, cada obstáculo era também um espelho. Nele, refletiam não o problema em si, mas a forma como reagiam a ele. Afinal, o que nos fere mais? A situação ou a história que contamos sobre ela? Quando algo nos tira o chão, podemos cair de joelhos. Ou podemos plantar ali uma nova semente. Lembre-se, as árvores mais fortes são aquelas que enfrentam os ventos mais intensos. E o coração mais sábio é aquele que já se partiu e ainda assim escolheu amar. Você não precisa buscar o sofrimento. Mas quando ele vier, e ele virá, receba-o com dignidade. Pergunte-se: o que esta dor está tentando me ensinar? Onde posso crescer com isso? E, acima de tudo, não se esqueça: o fogo pode queimar, mas também pode purificar. Prepare-se agora para a próxima lição. A rotina silenciosa da disciplina e como ela pode mudar tudo. Lição 4. A disciplina diária. Se você observar um jardim bem cuidado, com flores vivas, caminhos limpos e folhas saudáveis, pode ter certeza, não foi feito num dia só. Um jardim assim nasce do cuidado diário, do gesto repetido. É o resultado de regar mesmo quando não há sol, de podar mesmo quando parece cruel, de confiar que, com o tempo, a semente responde. Assim é também a mente humana. A disciplina, para os estoicos, era como esse jardineiro silencioso, presente todos os dias, ainda que ninguém visse. Porque não é no entusiasmo que a mente se fortalece. É na repetição, na rotina, na constância discreta. Vivemos em um tempo onde tudo é urgente, imediato, barulhento. Mas os frutos que realmente nutrem a alma crescem devagar. E a disciplina é o solo onde esses frutos brotam. Você não precisa mudar sua vida inteira amanhã. Mas pode começar hoje com um gesto pequeno. Ler por 10 minutos. Escrever seus pensamentos. Respirar antes de reagir. Acordar com gratidão ao invés de reclamação. Esses gestos, sozinhos, podem parecer irrelevantes. Mas juntos, são a arquitetura de uma mente forte. Imagine um músico. Ele não se torna mestre apenas tocando em concertos. Ele se torna mestre praticando escalas, errando, recomeçando, todo santo dia. A disciplina diária não é prisão, é liberdade. Porque quanto mais você treina sua mente, menos refém você é dos impulsos, dos medos, da preguiça emocional. Mas atenção, disciplina não é rigidez. É compaixão com direção. Se um dia você falhar, tudo bem. Mas volte no dia seguinte. Recomece. Assim como o jardineiro que sabe que nem toda rega dá flor no dia seguinte. Mas insiste, porque conhece o ciclo da vida. Os estoicos, como Sêneca e Epicteto, viviam sob regimes duros, pobreza, perseguições, doenças. Mas ainda assim, todos os dias, praticavam o domínio sobre si mesmos. E não porque buscavam fama ou perfeição, mas porque entendiam que a mente, como o corpo, precisa de exercício. A disciplina diária é esse exercício da alma. É a musculação da sabedoria.
É o fio invisível que costura todos os seus dias, dando sentido, força e direção. Se você sente que está perdido, comece pequeno. Um hábito, uma escolha, uma pausa, e verá, a mente começa a responder. O caos lá fora não diminuirá, mas dentro haverá silêncio. Vamos, então, para a próxima lição. Resiliência, a arte de remar mesmo quando não se enxerga a margem. Lição 5. A resiliência. Imagine-se remando em um rio de águas agitadas. O céu escurece, as margens desaparecem, e a correnteza parece te arrastar para longe de tudo o que você conhece. Nessas horas, o impulso natural é soltar os remos, desistir, fechar os olhos e torcer para chegar inteiro do outro lado. Mas e se eu te dissesse que é exatamente aí, nesse momento de caos, que a resiliência começa? Para os estoicos, resiliência não é endurecer, é adaptar-se, é não quebrar com o vento forte, mas dobrar-se como o bambu, e depois voltar a ficar de pé. Resiliência não é ausência de medo, é coragem de seguir, mesmo com ele sentado ao seu lado. Você já viveu bastante para saber que a vida é feita de ciclos. Boas notícias vêm e vão. Problemas surgem quando menos esperamos. A saúde oscila. Pessoas queridas partem. E tudo isso acontece sem pedir nossa permissão. Mas entre o que acontece com você e como você escolhe reagir, existe um espaço, e é nesse espaço que nasce a resiliência. Os estoicos ensinavam: não tente controlar o mar, aprenda a navegar. Resiliência é aceitar que não temos controle sobre tudo, mas temos responsabilidade sobre algo essencial. Nossa resposta: respirar quando tudo diz para gritar. Ficar quando tudo dentro de você quer fugir. Acolher a dor, mas não deixar que ela dite quem você é. Essa arte de seguir remando, com gentileza, com firmeza, é construída aos poucos. A cada manhã em que você levanta mesmo sem vontade. A cada conversa difícil que você enfrenta com calma. A cada lágrima que cai, sem se tornar uma enchente. Resiliência não é feita de grandes atos heróicos, mas de escolhas silenciosas, repetidas, muitas vezes solitárias. E aqui entra um segredo poderoso: a prática do autoexame. Antes de dormir, pergunte-se: o que me abalou hoje? Por quê? O que eu posso aprender com isso? Esse hábito, simples e antigo, era parte essencial da rotina dos sábios estoicos. Eles sabiam que não podemos evitar as tempestades, mas podemos construir um abrigo interno que nenhum vento é capaz de derrubar. Lembre-se, emoções são como nuvens. Podem parecer pesadas, ameaçadoras, mas passam, sempre passam. E você, com o tempo, aprende a remar com mais leveza, com mais clareza, com mais confiança. Porque resiliência não é ser invencível, é ser inteiro mesmo depois de ter se partido. Prepare-se agora para a próxima lição. Como deixar o passado, no passado. Lição 6. Liberte-se do passado. Você já percebeu como a mente, às vezes, se comporta como um DJ distraído? Ela coloca uma música no arrepiar, e não importa quantas vezes você diga que não quer mais ouvir, ela continua tocando. O erro que você cometeu anos atrás. A palavra que não foi dita. A oportunidade perdida. O arrependimento que nunca se dissolveu. A vida segue. Mas a mente? Não. Ela continua naquela mesma faixa emocional. Como se estivesse condenada a tocar eternamente as lembranças que mais doem. Mas e se você pudesse trocar de trilha? E se, ao invés de se perder na música antiga da culpa e da mágoa, você aprendesse a compor uma nova melodia? Os estoicos nos ensinam que o passado não tem poder sobre nós, a menos que o entreguemos a ele. Ele é como um filme que já foi exibido. Você pode escolher assisti-lo de novo e de novo, sofrer com cada cena. Ou pode apenas lembrar-se da história, guardar o aprendizado e seguir para o próximo capítulo. Libertar-se do passado não é esquecer. É redefinir. É mudar o significado do que te feriu. É perceber que, por mais que a dor tenha existido, ela não precisa mais ser sua casa.
Imagine carregar uma mala pesada pelas costas, dia após dia. Com o tempo, você até se acostuma ao peso. Mas quando decide soltá-la, descobre que havia outra forma de caminhar, mais leve, mais firme, mais viva. A mente adora nos prender no e se. E se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse dito aquilo? E se eu tivesse tentado mais uma vez? Mas o estoicismo é claro. O que foi, foi. O que importa agora é o que você faz com o que resta. Você não pode voltar, mas pode ressignificar. E mais importante, pode escolher não deixar que o ontem estrague o hoje. Como fazer isso? Primeiro, pratique a presença. Sempre que sua mente voltar para a lembrança dolorosa, respire. Toque o agora. Olhe ao redor. Encontre 3 coisas que você pode agradecer neste instante. Depois, escreva. Coloque no papel aquilo que ainda pesa. Dê nome à dor. E então, lentamente, devolva ao tempo, que sabe como dissolver o que a gente insiste em guardar. Por fim, perdoe. A si mesmo. Ao outro. Ao destino. Não pelo que aconteceu, mas porque você merece seguir em paz. A vida não é uma repetição. É uma sinfonia em constante mudança. E você é o maestro. Vamos, então, à próxima lição. Aceitar o que é, mesmo quando não é o que você gostaria. Lição 7. Aceite o que é. A vida é como um trem em movimento constante. Você embarca sem saber exatamente quantas estações vai cruzar. Algumas paisagens encantam, outras assustam. Há companhias que vêm e depois descem sem aviso. Mas o trem não para. E por mais que você deseje voltar, o trilho só segue em uma direção, para frente. Agora imagine alguém nesse trem, sentado de costas, olhando apenas para onde já passou, reclamando da velocidade, desejando que as paisagens fossem outras, negando a viagem como ela é. Essa pessoa, muitas vezes, somos nós. Passamos boa parte da vida lutando contra o que é, desejando que fosse diferente, questionando por que não é como sonhamos. Mas a verdade é simples e poderosa. A realidade não se curva ao nosso desejo, ela apenas é. Para os estoicos, aceitar não é resignar-se. Aceitar é compreender que há coisas que estão além do nosso controle. E ainda assim, podemos escolher como vivê-las. Você não escolhe o tempo, mas pode escolher que roupa usar. Você não muda a estação do trem, mas pode escolher o assento com a melhor vista. Aceitar o que é descansar do esforço inútil de mudar o imutável. É deixar de bater em portas fechadas e começar a andar pelos caminhos abertos. Pense na última vez em que você se estressou com algo que não podia mudar. Talvez um atraso, uma palavra maldita, um resultado inesperado. O quanto de energia você gastou? E o que isso transformou? A aceitação, paradoxalmente, nos liberta para agir com mais sabedoria. Porque quando paramos de resistir, conseguimos ver com mais clareza. Tomamos decisões mais conscientes. Respiramos mais fundo. Aceitar não é gostar. É reconhecer. É dizer, isso está aqui. Não é o que eu queria, mas é o que é. E agora, o que eu posso fazer com isso? Como um surfista que não controla o mar, mas aprende a dançar sobre a onda. A aceitação verdadeira nasce da humildade, de entender que somos passageiros neste mundo, e que o controle total é uma ilusão que só traz sofrimento. Você não precisa aceitar com um sorriso, mas pode aceitar com serenidade, com a firmeza de quem diz, eu continuo, mesmo assim. E, aos poucos, você perceberá, o trem não vai mais tão rápido, a paisagem parece menos cinza, e seu coração, mais leve. Agora que aprendemos a aceitar o que não se pode mudar, vamos seguir para a próxima lição. Cuide da sua mente, pois ela é o lugar onde tudo começa. Lição 8. Cuide da sua mente. A mente é como um jardim. Tudo o que você pensa, sente e repete, são sementes lançadas à terra. Algumas florescem em calma, gratidão, lucidez. Outras crescem como ervas daninhas,
ansiedade, mágoa, julgamento. E a verdade é, aquilo que você cultiva é o que se expande. Você cuidaria do seu corpo como cuida da sua mente? A maioria de nós sabe que precisa dormir bem, alimentar-se com equilíbrio, fazer exercícios. Mas quando se trata da mente, muitas vezes a deixamos ao abandono. Permitimos que pensamentos negativos se acumulem como poeira em canto esquecido. Toleramos preocupações constantes como se fossem parte da mobília. Mas a mente, como o corpo, também adoece. E também pode ser curada, com cuidado diário, com presença e com silêncio. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam pensar positivo o tempo todo, mas sim cultivar pensamentos alinhados à realidade e à virtude. E isso começa com a atenção. Atenção ao que você consome, ao que você lê, ouve, assiste, repete. Porque tudo isso se transforma em solo mental. Você não deixaria lixo na entrada da sua casa. Então por que permitir pensamentos tóxicos ocupando espaço dentro de você? Cuide da sua mente como cuida de uma criança sensível. Com firmeza, mas com ternura. Com limites, mas com acolhimento. Como fazer isso? Primeiro, observe. Torne-se testemunha dos seus pensamentos. Sem julgá-los, sem tentar calá-los à força. Apenas perceba. Isso me constrói ou me destrói? Isso me conecta à vida ou me afasta dela? Segundo, alimente o que te faz bem. Leia algo que te inspire. Converse com pessoas que expandam sua visão. Agradeça, mesmo pelas pequenas coisas. São esses gestos simples que fortalecem a terra interior. Terceiro, silencie. Nem tudo precisa ser resolvido com mais pensamento. Às vezes, o que a mente precisa é de espaço. Como o campo que descansa antes de uma nova colheita. Não tenha medo do silêncio. É nele que o essencial floresce. A mente é o lugar onde tudo começa. Se ela estiver em paz, o mundo lá fora pode estar em guerra. E ainda assim, você caminhará com equilíbrio. Lembre-se, você não é obrigado a acreditar em tudo que pensa, mas é responsável por escolher o que deixa crescer dentro de si. Agora que você começou a cuidar do seu jardim mental, é hora de ir além. Descubra o caminho verdadeiro para a paz interior. Lição 9. O caminho para a paz interior. A paz interior não é um lugar. Não está no campo, na praia, nem mesmo no mosteiro. Ela é uma direção, e para segui-la, é preciso uma bússola confiável. Essa bússola, segundo os estoicos, é feita de 4 agulhas fundamentais: sabedoria, justiça, coragem e temperança. Mas antes de segui-la, pare por um momento e se pergunte: para onde estou indo? Porque quem não sabe o destino, qualquer caminho parece certo, até ser tarde demais. A sabedoria estoica não é acúmulo de livros nem frases prontas. É saber distinguir o que está e o que não está sob seu controle. É não se deixar consumir por batalhas inúteis. É calar quando as palavras não constroem. É agir com lucidez, mesmo quando o coração grita. A justiça, por sua vez, é mais do que seguir leis. É tratar o outro como você gostaria de ser tratado. É lembrar que todos carregam lutas invisíveis. É escolher o respeito, mesmo quando não há reciprocidade. A mente se aquieta quando o coração está em paz com os próprios atos. Depois vem a coragem, mas não aquela que salta de prédios ou enfrenta multidões. A coragem estoica é silenciosa. É a força de olhar para si mesmo e admitir: eu estava errado. É levantar da cama no dia em que tudo parece perdido. É continuar acreditando, mesmo quando o mundo desiste. Por fim, a temperança. A virtude dos sábios. A arte de dizer não ao excesso. De parar antes da última taça. De saber a hora de falar e, mais ainda, a hora de calar. Temperança é escolher o meio do caminho, não por medo, mas por sabedoria. Essas 4 virtudes formam o mapa do caminho para a paz. E não é um caminho reto. Há desvios, tropeços, voltas. Mas se a bússola estiver em mãos, você sempre encontrará o norte. A paz interior,
Como o nome diz, nasce dentro. E como todo jardim, precisa ser cultivada com constância. Não basta visitá-la de vez em quando. É preciso habitá-la. Quando você age com sabedoria, justiça, coragem e temperança, a mente não precisa gritar. Ela sussurra. E no sussurro, você encontra respostas. Lembre-se, a paz não chega por acaso. Ela é o fruto maduro de uma vida bem vivida por dentro. Uma vida que escolhe o equilíbrio mesmo no desequilíbrio. A leveza mesmo na dor. A direção mesmo na névoa. E agora que você já conhece o caminho para a paz, chegou a hora de sair da reflexão e entrar na ação. Vamos à próxima lição. Pensar é bom. Agir é o que muda tudo. Lição 10. Da reflexão à prática. De que serve a semente guardada num envelope, esquecida na gaveta? Ela tem potencial, tem vida, tem promessa, mas se não for plantada, regada e exposta à luz, permanece apenas uma possibilidade. Assim é o pensamento sem ação. Bonito no papel, profundo no discurso, mas inútil se não se transforma em gesto. Os estoicos eram grandes pensadores, mas acima de tudo, eram homens de prática. Eles sabiam que o verdadeiro domínio da mente não está apenas em refletir, mas em agir com coerência. Quantas vezes você já ficou preso num redemoinho de pensamentos, analisando, planejando, esperando o momento certo, mas o momento perfeito nunca veio, e a ideia morreu, na segurança da espera. Pensar demais é como remar num barco que nunca sai do cais. Você se cansa, mas não vai a lugar algum. Já a ação, mesmo imperfeita, é o único passo que realmente move. É ela que testa o pensamento, que revela o que funciona e o que precisa mudar. A mente, quando usada sem prática, pode virar prisão. Você se convence de que está progredindo, mas só está girando dentro de si mesmo. Para os estoicos, agir era a continuação natural de refletir. É como respirar. Pensar é inspirar, agir é expirar. Sem um, o outro sufoca. Mas atenção, ação não é agitação. Não é sair fazendo qualquer coisa, em qualquer direção. É escolher com intenção. É dar o primeiro passo, pequeno, possível, real. Se você quer escrever, escreva uma linha. Se quer mudar um hábito, mude uma escolha. Se quer se reconciliar, envie a mensagem. Não espere que tudo esteja claro. A clareza, muitas vezes, vem durante o caminho. Sêneca dizia: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. Não espere a motivação perfeita. A motivação verdadeira nasce da disciplina. E a disciplina nasce da primeira ação. Você não precisa se sentir pronto. Precisa apenas estar disposto a levantar-se da cadeira do pensamento e colocar os pés no chão da experiência. E quando errar, porque errará, agradeça, porque o erro é o sinal de que você tentou. E tentar, nesse mundo de distrações e paralisias, já é um ato de coragem. Lembre-se, nada muda até que você mude algo, mesmo que seja apenas o jeito de levantar da cama pela manhã. Agora que já entendemos o valor da prática, vamos falar sobre algo que muitos evitam, mas que todos enfrentemos: o fracasso, e como ele pode se tornar nosso melhor professor. Lição 11. A mentalidade de crescimento. O fracasso tem má reputação. Ele é evitado, disfarçado, escondido em silêncio, como se admitir que erramos fosse um sinal de fraqueza. Mas os estoicos pensavam diferente. Para eles, o fracasso era um mestre severo, mas justo. Não um castigo, mas uma aula. Uma lição que a vida oferece, não para humilhar, mas para fortalecer. Imagine um corredor em uma maratona longa. Em certo ponto, ele tropeça, cai no chão, se arranha, se machuca. Mas depois, se levanta e continua. Essa queda não o define. O que o define é a escolha de continuar, de transformar a dor em aprendizado, de usar a falha como um novo ponto de partida. A mentalidade de crescimento é exatamente isso. Parar de ver o erro como o fim
e começar a enxergá-lo como um meio. Você já errou muito até aqui. Todos nós. Mas a diferença entre aqueles que amadurecem e aqueles que amargam está na pergunta que fazem: por que isso aconteceu comigo? Ou, o que posso aprender com isso? Epicteto dizia: não é o que te acontece que importa, mas como você reage ao que te acontece. Com essa lente, cada tropeço vira um espelho. Não para nos culpar, mas para nos revelar. O fracasso mostra onde ainda temos que crescer. Onde está a ferida? Onde mora o medo? Mas ele também mostra que sobrevivemos. A queda te ensina que você é mais forte do que pensava e mais capaz do que acreditava. Desenvolver essa mentalidade exige prática. É preciso trocar o julgamento pela curiosidade. O sou um fracasso pelo o que posso melhorar. É sair do palco do orgulho e entrar na sala de aula da humildade. E mais, é saber que quem nunca falha, provavelmente nunca tentou de verdade. A mentalidade estoica não busca evitar a dor. Ela busca transformar a dor em caráter. Como fazer isso? Reconheça seu erro, sem drama. Analise o que levou a ele, com honestidade. Corrija o que puder, com gentileza. E siga, com coragem. Você não é o que deu errado. Você é o que faz com isso. Lembre-se, o único fracasso real é não aprender nada com a queda. E como um jardim que floresce após a poda, você também pode florescer após cada perda, se estiver disposto a crescer. Agora que sabemos como aprender até com o tropeço, chegou o momento de falar sobre a parte mais difícil: dominar as próprias emoções. Lição 12. Seja o dono das suas emoções. As emoções são como o mar. Elas vêm em ondas, algumas calmas, outras violentas. Às vezes te refrescam, outras te afogam, mas nenhuma delas é permanente. E nenhuma precisa te dominar. Os estoicos nos ensinaram que sentir não é o problema. O problema é se perder no que sentimos. Você já se pegou irritado com algo pequeno? Ou acordou angustiado sem saber o motivo? Essas marés internas fazem parte da vida. Mas o que você faz com elas é o que define sua liberdade. Imagine um surfista. Ele não tenta parar as ondas. Ele não grita como o mar. Ele aprende a se equilibrar, a cair e subir de novo. Você pode ser esse surfista. E a sua mente, a prancha. Com prática e consciência, você não apenas sobrevive à emoção, você aprende a navegar com ela. Não se trata de suprimir. Suprimir a raiva, o medo, a tristeza, só as transforma em monstros escondidos. Se trata de observar, compreender e escolher a resposta. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Alguém te ofende, você escolhe se aquilo te define. Uma perda acontece, você escolhe como atravessar o luto. O medo aparece, você escolhe se ele será conselheiro ou carcereiro. Mas como fazer isso? Primeiro, crie espaço. Quando sentir uma emoção forte, não reaja imediatamente. Respire. Observe. Diga a si mesmo: eu estou sentindo isso, mas não sou isso. Segundo, dê nome. Nomear uma emoção é como acender a luz em um cômodo escuro. A clareza diminui o poder do impulso. Terceiro, mude o foco. Agradeça por algo pequeno. Olhe para o céu. Beba um copo d'água. Esses gestos simples quebram o ciclo da reatividade. Por fim, pergunte-se se essa emoção merece o seu dia inteiro. Vale a pena perder a paz por algo que não estará mais presente daqui a um mês? As emoções são mensageiras, não chefes. Elas querem te dizer algo, não te comandar. E quanto mais você aprende a escutar, menos precisa se defender. Ser o dono das emoções não é nunca sentir. É sentir com consciência. É permitir que o coração fale, mas deixar que a sabedoria decida. Lembre-se, as ondas vêm, mas você escolhe se será o náufrago ou o surfista. Agora que você chegou até aqui, prepare-se para a última parte, a conclusão desta jornada estoica e um convite final para transformar sabedoria em ação.
Chegar até aqui não é pouca coisa. Você ouviu, refletiu, caminhou por entre palavras que não foram apenas ensinamentos, mas espelhos. Espelhos que talvez tenham mostrado feridas antigas, fortalezas esquecidas, ou sementes que ainda esperam para brotar. As 12 lições estoicas que percorremos juntos não são respostas prontas. Elas são ferramentas silenciosas, que só ganham poder quando passam das palavras à prática. Pense nesta jornada como um rosário. Cada lição é uma conta. Cada conta, uma memória. E cada memória, um lembrete. Você não precisa dominar o mundo. Precisa apenas dominar a si mesmo. Vamos recordar. Você aprendeu a olhar para dentro, a distinguir o que pode e o que não pode controlar, a ver a adversidade como forja, a valorizar o poder invisível da disciplina, a navegar o medo com resiliência, a soltar o passado como quem solta um nó, a aceitar o que é, em vez de resistir em vão, a cuidar da mente como quem cultiva um jardim, a seguir o caminho da paz com a bússola das virtudes, a transformar reflexão em ação viva, a fazer do fracasso um degrau, não um fim, e a tornar-se o capitão das próprias emoções. Percebe? Isso não é apenas filosofia. É um mapa de volta para casa. E essa casa é você. É o lugar dentro de si onde, mesmo em meio ao caos, há uma cadeira vazia, uma luz acesa e um silêncio que acolhe. Mas toda jornada precisa de um gesto final. E é aqui que te convido a deixar sua marca nesta estrada. Se alguma parte desta mensagem te tocou, se em algum momento você pensou, isso era o que eu precisava ouvir, então não guarde só para si. Compartilhar não é só enviar um link. É estender a mão. É abrir uma porta para quem talvez esteja, agora mesmo, se afogando em um mar de pensamentos sem rumo. Por isso, faço a você 4 convites simples, mas profundos. Inscreva-se no canal Imbatível Estoico. Não por números, mas para manter viva essa chama de sabedoria que acendemos juntos. Curta este vídeo não por costume, mas como um ritual silencioso de gratidão. Um clique, como quem acende uma vela. Deixe nos comentários a frase: a estrada da paz começa dentro. Assim saberemos que você esteve aqui, inteiro. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir, mas não sabe pedir ajuda. Pode ser um amigo, um parente, ou até você mesmo, em outra versão. O mundo está cheio de barulho, mas você escolheu o silêncio com sentido. Escolheu escutar em vez de reagir. Escolheu refletir em vez de fugir. E isso já é uma forma de resistência sagrada. Quando tudo lá fora parecer fora de controle, lembre-se, o único território que realmente te pertence é a tua mente. E você pode escolher fazer dela um campo de guerra, ou um templo de sabedoria. E se alguma dúvida ainda pairar, pergunte-se: como seria minha vida se eu vivesse de acordo com o que realmente importa? Você não precisa mudar tudo. Só precisa começar. E começar é agora. Nos vemos na próxima jornada. E até lá, que a sua mente seja leve, seu coração sereno, e seu caminho silenciosamente firme.